A feiticeira Escarlate surtou, meu amigo. Enlouqueceu. Quer saber as consequências disso? Vamos falar após a vinheta. Salve, Alucinerds! Como o Eduardo falou, ela surtou. Wanda Maximoff surtou. Para quem tem acompanhado, né, ele vai colocar aqui o cardzinho. A gente está fazendo aí uma sequência de vídeos rumo à Guerra Civil e além, até chegar lá na Invasão Secreta. Tá perto. Exato, tá pertinho. E aí a gente começou falando lá da queda, lembra? Vingadores, a queda. Então, lá ela já tinha... A gente não falou quem tinha surtado. Naquele vídeo a gente não revela quem era o grande inimigo dos Vingadores. E era justamente a Wanda Maximoff, que enlouquecida por ter recuperado suas memórias e lembrado que teve 2 filhos. Que na verdade era uma manipulação de Mephisto. Exatamente. Então ela... Aquela queda dos Vingadores simplesmente custou a vida do Gavião Arqueiro. Do Visão? Do Visão, o marido dela. E mais Scott Lang, o Homem-Formiga. Pois é. E, bom, a sequência foi seguindo, né? A gente falou, o último vídeo que saiu foi Motim, não é? E aí lá a gente já mostra, né, que metade daquela obra era antes. Isso, exatamente. Dessa obra que a gente vai falar, a gente não falou dela ainda. E a outra metade é depois. Então hoje a gente vai falar especificamente de Dinastia M. Ela foi publicada tanto na Salvati Capa Preta. Isso. Quanto tem as suas Marvel Deluxe da Panini. Isso. Né? E aí temos aqui as 2 versões. Na Salvati foi a edição número 40. São 8 edições, né? Se eu não estou enganado. 8. Isso, 8. House of M. Que seria House of M. Isso. Né? Aqui traduzido como Dinastia M. Exatamente. Né? E aqui foi publicado seriado, capa uma por uma. Eu lembro que começou a sair. Não lembro se já pela Panini, acho que sim. E cada depois, número separado, né? E depois a Panini compilou numa Deluxe e a Salvati numa das suas capas pretas. A vantagem, né, já falando um pouco das edições aqui, como de costume, a vantagem das edições da Panini são os extras. Exatamente. Aqui, além da galeria de capas, que é de se esperar, que se eu não me engano na Salvati também tem, tem um jornalzinho que aparece aqui no meio da edição, que é esse jornal aqui, ó, e aqui ele vem meio que na íntegra. Esse jornal é espetacular, esse jornal é fantástico, porque ele traz todas ali aquelas informações que na história, porque tem alguns pontos da história que ela é meio corrida. Isso. Mas aí mostra o que é que aconteceu, né, com cada personagem. Vamos começar introduzindo a história, vamos lá. Que a gente não falou da história ainda. Vamos lá pra história. Né? Wanda Maximoff surtou. É descoberto que ela era a grande inimiga dos Vingadores à Queda, que nós já resenhamos. Sim. Ela é detida, deixada em estado meio que em coma ali pelo Doutor Estranho. Isso. E o Magneto leva ela para algum lugar. Genosha, né? Nessa edição a gente descobre que é a ilha de Genosha. A ilha de Genosha. Destruída e tal, mas tá lá. O Xavier é chamado então para tentar fazer um tratamento para fazer com que ela recupere a sanidade. E constantemente ela está ali alterando a realidade, trazendo seus filhos que nunca existiram de volta. E em função disso, Xavier volta preocupado. Né? Não admite que não tem como curá-lo. Não sabe o que fazer. Convoca os Vingadores, que são a família da Wanda, né? E os X-Men. No final das contas, ela é uma mutante. E o que é interessante, porque é a união das 2 grandes equipes, né? O Vingadores e X-Men, para decidir justamente o futuro da Wanda. E o que é interessante é que essa parte é inevitável, tá? Esse comecinho. Depois a gente evita os spoilers, mas esse comecinho a gente tem que descrever aí. É interessante que o Pietro, ele percebe o que vai acontecer e ele volta desesperado para falar com o pai. Poxa, eles vão matá-la, tal. E na esperança que ele não permita, que o Magneto não permita que isso vá acontecer. E de uma hora para outra, quando eles estão chegando perto, aí as equipes vão para Genosha. Quando eles estão chegando, tudo fica branco. Isso. E aí, o Wolverine, quando se acorda, que é o protagonista dessa história, né? Pode-se dizer assim. Quando ele acorda numa realidade completamente diferente, onde os mutantes são maioria e os humanos normais
São uma espécie que está caminhando para a extinção. Exatamente. A evolução, a tão falada evolução mutante, que coisa, né? do gene mutante, ela já tinha praticamente dominado a maior parcela da humanidade de fato. Exato. Os humanos, os homo sapiens puros, né, e não o homo superior, os homo sapiens estavam em minoria. É uma espécie caminhando realmente para o fim. Isso. Né? E aí, em função disso, isso traz uma série de desdobramentos. Afinal, o Wolverine está sozinho porque ele é o único que se lembra que esta realidade foi criada pela Wanda e que, portanto, né, as pessoas ali estavam, de certa forma, sendo enganadas. E aí, várias questões. Onde está a Wanda Maximoff? Pois é. O que aconteceu com o Magneto, que nessa realidade, inclusive, é uma espécie de rei do mundo. É, porque ele é o monarca de Genosha. Exato. E tem a família real dele, não é? Mas o que é interessante é que logo... a gente não falou, né? Brian Michael Bendis, de novo, aqui no auge, não é? Com a arte do Olivier Coipel, que pra mim essa arte aqui é uma... E ele traz essa história, ele traz uns desdobramentos para o universo Marvel, que são, assim, rendeu material. Logo de cara, depois desse brancão, assim, né? Tudo fica branco e o mundo volta, você já começa a ter flashes dos heróis na realidade alterada. Exato. Então você vai ver o Peter Parker, por exemplo, acordando, a fotografia do lado é ele com a Gwen Stacy. Gwen Stacy, casados. O Capitão América vai aparecer velhinho e tal. E velho, você vai vendo, não vamos entrar em tanto detalhe, mas o que é interessante é que tudo é diferente, mas às vezes radicalmente diferente. E você vai ter, por exemplo, uma guarda que está vigiando constantemente terroristas humanos, né? Exatamente. Tudo formado por mutantes. Isso aí. Os sentinelas, eles têm um papel agora de conter os humanos. O contrário, gente, foi uma visão que o Bendis teve aqui que é fora de série, é fenomenal. Ele realmente trabalhou o universo e trabalhou mesmo um universo onde a hegemonia é mutante. Ele fez uma inversão e fez de maneira muito competente. Não, é magistral. E fora que, como o Yusuf já falou, os desenhos são realmente nada mais, nada menos do que impressionantes. As splash pages também, excelentes. Todos os heróis e alguns vilões muito bem caracterizados. Sim, né? Nossa, a arte do Coipel aqui, ela refletindo já essa nova realidade. Sim. Então você tem ali, por exemplo, alguns X-Men, não nos seus trajes clássicos de X-Men, mas uma releitura deles nessa nova realidade. Eu acho muito bom. O que é interessante, quando acontece a inversão, é que a gente, quando está lendo, a gente para e percebe o que é estar no papel dos mutantes. Sim, de fato. Porque qual é o grande drama dos mutantes, não é? Da história dos mutantes dos quadrinhos? O fato deles serem uma minoria diferente, então o que é diferente normalmente gera estranheza, gera preocupação, gera medo. E no final das contas, eles sobrepujaram o humano normal, e o humano passando a ser minoria, ele passa a ser a parte frágil da história. Sim, de fato. A parte perseguida, a parte que se acha injustiçada. E é interessante verificar isso, né? E tem aquele detalhe, né? Como os mutantes agora no papel de ser dominante. De ser dominante, com seus poderes, já tratando realmente assim, os humanos levam a pior mesmo, porque estão tratando com seres super poderosos. Exatamente, nem precisaria dos sentinelas reprogramados para ir atrás de humano. Exatamente. Não é? Olha, você vai ter aqui o papel crucial do Wolverine, como a gente falou, né? Porque ele acorda e ele lembra de tudo. Puxada por conta dele. Ele não lembra explica de tudo. exatamente o porquê somente ele lembra. Isso. Né? Mas isso aí puxa uma série de narrativas, uma série de sequências. Talvez... Inclusive ele não se lembra só da realidade ele anterior, lembra da vida vida inteira. Coisa que ele, mesmo com toda a ajuda do Xavier, ele nunca conseguiu se lembrar. Exatamente. E lá ele lembra da vida inteira. Exatamente. Né? E o que é interessante é que você vê alguns personagens, lógico, não dá tempo, né, de desenvolver tudo, são 276 páginas. Por isso que algumas narrativas são meio corridas. Isso, não dá tempo, mas você percebe como é a vida nova, nessa nova realidade de alguns personagens. E você percebe
que eles estão felizes naquele contexto. Todos eles, na verdade. Não é? Todos Que eles. é uma das grandes sacadas, né? Uhum. E bom, a trama, pra gente não entrar em tanto spoiler, né? Chega-se à conclusão de que eles tinham que buscar a Wanda, porque a partir do Wolverine, o Wolverine é o pivô de tentar buscar de volta aí essas pessoas que possam lembrar pra ver se volta pro... O Wolverine sai montando uma equipe, né? Uma espécie de responsa. Porque na verdade tem mais uma pessoa, não é? Que há quem acredite que tenha sido a própria válvula de escape que a própria Wanda tenha deixado deliberadamente. Ou melhor, subconscientemente, né? Que é um personagem que acho que foi criado para essa história, pelo menos não conhecia antes. Foi criado acho que só por conta dessa história mesmo. Mas tem uma outra mutante que lembra... faz as pessoas enxergarem a outra realidade. E ela pode despertá-las, né? Como às vezes fala. É como se fosse um despertar. E olha, você pode esperar sequências de batalha... Principalmente na parte final. Sim, que são um final épico. É uma épico. Coisa bem Bendis mesmo. Porque na queda ele já faz isso. Isso. Né? Aquela coisa que vai não crescendo e a batalha final é um negócio assim de coisa de exército, digamos. Né? É um negócio vai num nível realmente bem maior. E qual é, talvez, a grande importância disso previamente à Guerra Civil? É porque, bem ou mal, todo o universo Marvel... Ele vai ser redesenhado a partir disso aqui. Exatamente. Tem implicações muito profundas. A gente não pode entrar muito em detalhes no motim, não vamos entrar muito em detalhe agora. Que vão ter desdobramentos tanto para as histórias dos Vingadores, que nesse caso são os novos Vingadores. Os novos Vingadores. Quanto para os próprios X-Men, já que as duas equipes estão unidas aí. Isso. E porque, da mesma forma... que a coisa mudou drasticamente, pode esperar mudanças drásticas também mais profundas mais pra frente. O que é interessante é que você consegue ler, independente de outras, até consegue. Sim. Não é? É bem verdade que como ele puxa direto, ele vai puxar aqui muito da queda, pelo menos para você entender o porquê que a Wanda tá com esse surto, porquê que a Wanda tá em quarentena, nessa quarentena aí, com essa preocupação, e despertou a preocupação de todo mundo, mas bem ou mal, você consegue ler, é uma obra que você consegue ler, ela tem o início, meio e fim dela. Agora eu lhe digo uma coisa, você vai querer ficar sabendo o que é que teve antes e o que tem depois. E você vai ficar alucinado para saber qual é a consequência disso depois. No final ele é meio aberto, ele conclui, mas ele conclui com consequências, né? E aí abre para as consequências. Exatamente. E como a gente falou, parte dessas consequências elas já são mostradas direto no motim. Exato. Porque metade do encadernado do motim é prévio à dinastia M, a outra metade é posterior à dinastia M. O que é legal é dinastia M aqui tem várias concepções. No caso, M pode ser de mutante, mas M é de Magneto. Sim. Ou de Magnus. Exato. Como ele acaba sendo chamado aqui quando aparece. E se vocês observarem a arte aqui, depois vai ter inserção, mas a arte é fazendo referência ao próprio capacete do Magneto. Sim, de fato. Não é? Eu gosto muito das capas, né? Essa é uma delas. Isso. Mas essa daqui também é outra. As capas, esse estilo de desenho, o capista realmente é muito bom. Né? Enfim. Olha, voltando a falar da edição, né, tem o jornal, porque esse jornal, como a gente mostrou no início, ele ajuda a entender o que está acontecendo com o mundo de fato depois dessa mudança. E aí você tem aqui... Os personagens, que posição eles ocupam, né, se são famosos, se não são, em que trabalham, com quem estão casados. E você vê... É meio que uma coluna social de mutantes. Então, coluna social. Aí tá aqui, baile de gala da dinastia M neste fim de semana. Exato. Aí vem lá. Simon Williams, que é o Magno, foi visto com Carol Danvers. Aí está um falando que é Carol Danvers, né, a Capitã Marvel. Aqui ainda é Miss Marvel. De fato. Né? Aí, tipo, é só amizade, coisa bem de coluna social. Exatamente. Aí tem aqui Dr. Otto Octavius falando aqui sobre células-tronco mutante, pesquisa de célula-tronco mutante. Isso aqui ajuda a contextualizar muito, isso torna É muito bom esse material. Porque isso acaba dando consistência ao que você acabou de ler. Então, quem for escolher as edições vai ter esse problema, né? Ou pegar a edição da Panini, que tem esse compilado de jornais. Aqui eu nem sei se tem. Não tem. Tem, assim, poucas páginas, na verdade. Exato, né? Não tá tão desenvolvido quanto aí. É uma vantagem. Ou
comprar a capa preta da Salvat e pegar o texto introdutório do Marco Lupoli. Que é muito bom, sobretudo para quem não leu as edições anteriores. Né? Ele resume bem, contextualiza bem, mas vai perder esse material que é riquíssimo. Uma outra coisa que tem aqui é o checklist da Dinastia M. Aqui ele faz, simplesmente ele dá uma ficha de todos os personagens. De fato. Ele dá uma ficha de todos os personagens com a história, os poderes sobre-humanos que cada um tem, nome conhecido, pseudônimo, ocupação, local de nascimento. E, meu amigo, é de todo mundo. Lorna, Mercúrio, Wanda, Charles Xavier. Quem trabalha na SHIELD, aí vem o Wolverine. Assim, a ficha deles na realidade da Dinastia M. Isso é que é legal. Não é? Aí vem aqui Jessica Drill, Mística, Noturno. Gente, vocês vão encontrar muito personagem aqui e tem realmente toda essa leitura que o Brian Michael Bendis deu, e essas fichas aqui, elas ajudam muito a compreender o que é que ficou diferente no universo. De fato. É uma obra sensacional. Então, é aquela história, né? Escolha aí sua edição, capa preta ou a Marvel Deluxe da Panini. Isso. Mas é uma história assim que marca seu ponto, porque tem desdobramentos em todo o universo mutante, e é realmente uma das histórias mais importantes e bem escritas pelo Brian Michael Bendis nesse run que ele teve aí no tempo que ele ficou à frente dos Vingadores. E, de novo, falando mais uma vez, a arte está excepcional. De fato. Né? Para quem gosta muito da narrativa visual em si, vocês vão se deleitar com essa arte aqui. Questão de cenário, os personagens, a expressão deles. Gente, o nível de detalhe que o Oliver Coipel dá aqui é absurdamente fantástico. Não tem, que de fato vale muito a pena. Não tem outro adjetivo, não. Vale muito a pena. Tá? Finalizando mais uma obra agora, né, da Dinastia M indo para a Guerra Civil. Concluindo então os trabalhos de Youssef, falando aí de Wanda Maximoff com seu super poder de alterar a realidade e deixar todo mundo feliz ou não. Nossas conclusões aí, só frase de efeito. Nossa frase de efeito. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais e nem com o surto psicótico alucinógeno alterador de realidades da Wanda Maximoff, nem com a tão famosa Dinastia M cheia de mutantes. Basílios, que alucinantes! Grande abraço. Até a próxima.